Esquizofrenia. Como você, médico, pode convencer o seu paciente a usar a medicação? Nesse vídeo, você vai aprender algumas estratégias de conversa, de abordagem, identificar os principais problemas, as principais objeções daquele paciente com esquizofrenia e até outros quadros psiquiátricos que não aceita de jeito nenhum a medicação que a gente sabe que vai ajudá-lo. Muito bem, qual é a cena clínica? Qual é o grande problema? Você está diante de um paciente, muitas vezes com um familiar, esse paciente está psicótico, ele tem uma quebra com a realidade, ele está alucinando, ele está delirando e ele tem a indicação muito clara de usar uma medicação antipsicótica, uma risperidona, uma olanzapina, um haloperidol, para melhorar o quadro dele, para melhorar esse sofrimento dele, porque afinal de contas um quadro psicótico é muito angustiante, aumenta o risco de suicídio, aumenta o risco, enfim, de várias questões importantes. Esse paciente deve sim ser medicado e sempre respeitado à vontade dentro de certos limites. Quando esse paciente não tem um risco iminente, ele tem autonomia para não usar a medicação. Mas a gente deve ter esse trabalho, esse esforço a mais de sim convencê-lo, né? Porque afinal de contas, a natureza do sofrimento psíquico, principalmente quadros psicóticos, é diferente de um paciente que tem, por exemplo, uma pneumonia. Explico-me. O sujeito que tem pneumonia, ele tem tosse, ele tem febre, ele tem um mal-estar, tem falta de ar, ele busca o serviço e pede, doutor, pelo amor de Deus, resolva esse problema. Eu tenho um problema. Está aqui, até a ponta, né? E aí você oferece um antibiótico, ele aceita e melhora. Já na saúde mental, isso nem sempre acontece. O sujeito ele não está bem, ele tem um sofrimento absurdo, mas ele não entende que tem um problema. Muitas vezes ele acha que é algo espiritual, algo religioso, algo que é culpa dele, né? Então, quadros depressivos, por exemplo, nossa, eu estou assim porque eu sou um peso, porque eu não valho nada. E ele não tem esse insight que ele tem um problema de saúde, que ele merece, ele precisa de um tratamento. Então acaba não buscando, não aceitando. E para pacientes psicóticos, isso é ainda mais complicado, porque ele não tem o insight que tem um problema. Doutor, eu estou escutando as vozes. Doutor, estão me perseguindo. Doutor, eu tenho um chip na minha cabeça. E aí a negociação fica muito mais difícil, porque você não vai convencê-lo com argumentos lógicos. Olha, não tem máfia, você não é Deus, não tem chip na sua cabeça, não é passivo de argumentação lógica. Essa é uma definição de psicose, inclusive. E aí fica aquela cena, mas tem que tomar, vai te fazer bem, não vou, não quero. E o que você pode fazer para ajudar o seu paciente? Então o primeiro ponto é você identificar quais são as objeções. E muitas vezes o paciente ele vai ter uma questão, um impedimento muito claro, um medo muito claro do porquê não usar a medicação. E você identificando, você pode quebrar essa objeção e reduzir a resistência do paciente. Então vamos ver aqui juntos algumas objeções mais comuns para você saber como resolvê-las. A primeira delas é o paciente que diz, doutor, eu não sou louco, eu não vou usar esse antipsicótico, esse remédio é para psicose, eu não sou louco, eu só estou escutando coisas, só estou, enfim, com esse problema, só não estou dormindo. E ele vai falar o que ele, enfim, o que o está incomodando. E aí vai de você explicar a loucura, que é um termo, não é técnico, né? Mas explicar que tem uma distorção da percepção da realidade. Como é que eu costumo falar? Eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? Lembro de uma paciente que eu cuido aqui no consultório, há alguns anos já, paciente psicótica com esquizofrenia, ela ficou assim por muitos anos dentro de casa, isolada, não aceitava tratamento. A filha acabou trazendo no consultório, disse que era uma consulta com um nutrólogo, né? E eu conversando com ela, ela falava das alucinações, dos delírios, e ela falava, doutora, eu não sou louca, eu não sou louca, eu não sou louca, eu não sou louca. Eu falava para ela o seguinte, olha, eu entendo isso que você está me contando, mas o que acontece é o seguinte, imagina que eu te desse um óculos, eu falo bem assim, imagina que eu te desse um óculos alaranjado, o óculos é laranja, a lente é laranja. Você me vê laranja, você ia ver aqui o meu consultório laranja, as coisas não são laranjas, mas você percebe de maneira distorcida, Então a coisa não é bem como você acha que é. Na verdade, o termo técnico é loucura, né? Psicose, uma quebra com a realidade, mas se a gente falar isso de cara, a gente assusta. Aí depois o paciente estável, a gente vai explicar o que é psicose, o que é loucura, enfim. Mas nesse momento, não adianta falar, olha, você precisa desse antipsicótico porque você está psicótico. O paciente vai espanar. Então, explicar de uma outra maneira o que é loucura, dessa forma de uma certa forma, ser uma distorção da realidade. Uma outra objeção muito comum é o seguinte, doutor, eu vou ficar dopado, eu vou ficar travado, eu vou ficar sonolento o dia inteiro. E aí você vai explicar, olha, de fato, tem medicações que dão mais sono, mas a ideia não é fazer sonoterapia, não é para você ficar dormindo. Então a gente vai ver. Então vamos escolher um remédio que não dê sono,
um aripiprazol, por exemplo, olha, vai usar risperidona que pode dar um pouco de sono, mas aí você toma à noite e vai dormir melhor. Essa olanzapina dá mais sono, mas vamos observar. Se você ficar com muito sono, a gente troca, né? E você explica que tem medicações que causam mais sono, outras que não causam, mas se você ficar muito sonolento, a gente revê o plano, tá tudo bem. Uma outra preocupação em relação aos efeitos adversos, principalmente sintomas extrapiramidais. Doutor, o meu vizinho usou esse remédio aí, esse haloperidol, e ele ficou travado, babando, não quero isso para mim. E você vai explicar, olha, de fato, algumas medicações podem deixar o corpo mais rígido. Se isso acontecer, tem um antídoto, que é o biperideno, por exemplo, que a gente pode usar, ou a gente muda de medicação. Então, não acontece com todo mundo. Vamos começar com a dose mais baixa para ver como o seu corpo se sente. Você explica para ele o que ele está se referindo, o que ele está com medo em relação aos efeitos colaterais. Outra objeção muito comum. Doutor, eu sou contra remédios psiquiátricos. Está todo mundo usando remédio de maneira desnecessária, parece que é bala, que é tic-tac. Não, eu sou contra remédio psiquiátrico. E aí, como é que eu costumo falar para ele? Eu falo assim, olha, que bom que você tem essa crítica, que bom que você também acha que tem uma medicalização em excesso, que está todo mundo, muita gente usando remédio sem precisar. Olha, mas a verdade é que os remédios em saúde mental, eles são muito úteis quando bem indicados. Então, eu falo assim, que bom que a gente vive em uma época que existem essas medicações que ajudam as pessoas a terem qualidade de vida. Se estivéssemos conversando há 50, há 100 anos, puxa vida, não teria o que fazer. Talvez pessoas com casos como o seu estivessem amarradas, estivessem em camisa de força, estivessem no hospício e não teriam como ser ajudadas. Pessoas que estão muito depressivas, pessoas que estão muito agitadas, e os remédios ajudam quando bem indicados. Então, não é veneno, não é veneno. Muitos pacientes chegam e falam, isso daqui é veneno, esse remédio é veneno. Não, quando bem indicado, vai muito bem. Então eu falo assim, olha, é igual antibiótico. Se você toma um antibiótico sem precisar, vai te dar diarreia, vai dar dor de barriga, vai criar bactéria resistente. Agora, tem uma infecção de urina, tem uma pneumonia. Graças ao bom pai que existe antibiótico, mas tem que ter dia para começar e dia para parar. E aí você vai explicando do papel dos psicofármacos. E aí, um segundo passo, depois que você quebrou essas objeções que o seu paciente tem, e anota isso que é importante, você precisa identificar quais são as objeções do seu paciente. Não adianta sair dando uma aula, ficar 1 hora ele explicando tudo para ele. Esses pontos mais comuns, por exemplo, você pergunte, já fique atento a esses tópicos que eu falei aqui, e aí você vai explicar e tirar o medo do seu paciente. E aí a cartada final é apontar os prejuízos, as perdas que o seu paciente está tendo por conta do sofrimento. E como o remédio, como o antipsicótico, pode ajudar esse paciente a melhorar a qualidade de vida. Exemplos. Olha, dona Maria, essa medicação aqui, essa risperidona, ela vai ajudar a acalmar a sua mente, a reduzir essas vozes que você está escutando, vai te ajudar a dormir melhor, vai melhorar esse incômodo. É importante tomar cuidado com os termos, né? A gente não deve falar assim, olha, vai melhorar as suas alucinações, vai melhorar o seu delírio, o paciente vai ficar na defensiva. Mas a gente usa, inclusive, as palavras do paciente. O que eles vão se queixar normalmente? Eu estou muito irritado, eu estou com medo, não estou dormindo, não estou comendo, né? Alguma coisa ele vai contar que não vai bem com as palavras dele. Você pinça esse termo que ele usou e você usa. Normalmente, medo, insônia, angústia, sofrimento é muito comum. Então, muito comum, por exemplo, o paciente que ele estava na faculdade começa a ter notas ruins, paciente que trabalha começa a ter prejuízo no trabalho, e você vai apontar, olha, esse remédio vai ajudar você a retomar suas notas, a voltar para a faculdade, a voltar ao trabalho, a se relacionar melhor. Enfim, você vai apontar os ganhos que o paciente vai ter com a medicação. E, nesse sentido, você vai vincular a medicação a coisas, hábitos que o paciente gosta. E você, colega médico, tem alguma dica para me dar também, ou para dar para a nossa comunidade de Sherlocks sobre como abordar um paciente resistente à medicação, um paciente psicótico? Me conta aqui nos comentários, mas antes não esquece de curtir esse vídeo se você viu valor nesse conteúdo, assim mais colegas podem usar essas estratégias e compartilhar aqui o que funciona e o que não funciona. Se inscreva no canal, aqui eu falo de conteúdo sobre saúde mental para médicos, psiquiatras, não psiquiatras, enfim, afinal de contas, todo paciente é psiquiátrico. E se você gosta desse assunto, antipsicóticos, esquizofrenia, eu te convido a assistir esse próximo vídeo aqui que vai aparecer na tela. Um grande abraço e até a próxima.